Bom, vou tentar começar pelo começo, né. Ser, mãe educadora foi algo que, veio de uma maneira diferente quando a gente conheceu a educação domiciliar, no sentido educacional, na educação formal, né. Claro que a gente sempre como pais, mães, a gente sabe que tem uma responsabilidade com os nossos filhos. Como cristãos, nós sempre tivemos uma visão de que os pais, principalmente a palavra de Deus, têm a obrigação de inculcar na mente dos seus filhos, até para como um mandamento do Senhor para nós pais, né. Então a gente sempre teve pelo menos isso caminhava conosco desde quando os nossos filhos nasceram, criá-los para a glória do Senhor, criá-los para que fossem crianças que desde pequenos já iriam aprender as sagradas escrituras, isso era o primordial, mesmo quando eles ainda estavam na escola. Também temos uma linha de criação um pouco rígida, né, no sentido de sentar e conversar e explicar, "Olha, isso não pode, isso é pecado", e sempre na questão moral mesmo, nós nos baseávamos na palavra de Deus, principalmente depois que a gente foi tendo contato com livros e pessoas e conferências que falavam muito sobre a educação de filhos, então isso nos abriu muito mais a mente para que a gente pudesse ensiná-los no caminho do Senhor de uma forma, bem completa. Pelo menos acreditamos que esse é um caminho que tentamos seguir. Claro que somos falhos e vamos falhar muitas vezes na educação deles, vamos ter que estar sempre lutando contra os nossos pecados, que muitas vezes seja pela preguiça, seja pelo cansaço, ou seja por um comodismo, ou seja por qual motivo for, por não ter entendido ainda o nosso pecado para poder corrigir o pecado dos nossos filhos, tudo isso a gente carrega junto conosco, enquanto também modificamos as nossas vidas, vamos tentando moldá-los, segundo a palavra de Deus. Então, com uma visão cristocêntrica, nós decidimos fazer a educação domiciliar e num primeiro momento, eu como mãe fazia muitas pesquisas, em blogs mesmo, nos grupos que eu tinha entrado quando logo que eu conheci, né, o meu irmão e a minha cunhada também já procuravam, já conheciam mais do que eu, mas até então como moramos muito longe, em estados diferentes, eu fui apresentada no período que eu já estava buscando as informações e eles só vieram ainda mais para fortalecer esse vínculo com a educação domiciliar, porque eles também pesquisavam, também já iniciavam, na verdade, os filhos deles nem foram para a escola, os meus chegaram aí depois que eu conheci. Então, nesse momento de pesquisa, eu já fazia algumas atividades com eles em casa, né, como acho que a maioria, que eu tenho os filhos ainda na escola, fazem, esse reforço mesmo de ensinar. É claro que, como a gente fala, esse reforço da educação formal, né, como então, entendendo que quando eu falo de educação, pode ser que muitas vezes eu vou estar me referindo só a essa parte da educação formal, porque no dia a dia, né, em todo momento, andando assentado, ao levantar, né, como diz a palavra de Deus, a gente vai sempre, instruindo e corrigindo atos dos nossos filhos e os meus, né, já são maiorzinhos, tem mais coisa ainda para se fazer, mas, na questão da educação formal, então eu comecei a buscar as informações. Também ganhei bastante livros, então num primeiro momento, eu peguei todos esses livros que eu tinha, me baseando pela série mesmo da escolar, né, da escolaridade que eles iriam, que no caso o meu filho iria para o 2º ano de jardim, ainda estava em alfabetização, e a minha filha estaria indo para o 3º ano. Então, eu também optei por comprar alguns materiais, conhecendo ao mesmo tempo a educação clássica, mas um pouco receosa, ainda temerosa por não conhecer ainda completamente como aplicá-la
e com pouco tempo, né, a gente acaba não conseguindo ler direito os livros, então enquanto eu lia, relia e revia as matérias que as crianças iam estudar, ainda mais a minha filha que precisava, entrar em alguns conteúdos novos, né, matemática, na parte de subtração, multiplicação, então tudo isso ainda era uma coisa que eu não queria perder de vista, queria que ela aprendesse. Por outro lado, queria que ela aprendesse, coisas que consideram importantes, né, para essa parte dos 10 anos, antes dos 10 anos, pintura, bordado, então tudo isso vinha e eu tentava organizar, né, como eu faria com o material e como eu faria com essas outras coisas. Além do fato de que nós prezamos muito pelas crianças brincarem e brincarem livres, soltas, eles realmente ficam uma boa parte da tarde à toa, como diz, né, brincando mesmo. Quando tem um amiguinho, o amiguinho tá junto, brinca junto, normalmente os amiguinhos vêm para casa. Às vezes, meu marido vai mexer com coisas lá de madeira que ele gosta, chama meus filhos, ou com as mudas de plantas que ele tá sempre manejando alguma coisa de muda de planta, então, essa parte é toda lá do meu marido, então eles ficavam nesses períodos ali de livre, né, período mais ocioso com essas coisas. Então a parte formal, depois que eu consegui juntar todos os materiais, isso ano passado que foi nosso primeiro ano, eu comecei a separar semanalmente. No primeiro momento, eu também não consegui fazer como muitas mães, aquele planejamento anual, separadinho, o que ia estudar mês a mês, semana a semana. E conversando com uma amiga minha que também é professora, ela me orientou: "Planeje, é necessário planejar", mas isso para mim era um desafio. Eu sempre fui uma pessoa de querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, então eu sempre comecei meus trabalhos domésticos, eu começava todos ao mesmo tempo, até o final do dia eu terminava eles, mas nenhum eu tinha ordem para terminar. Então, pense numa pessoa bem desorganizada no sentido de fazer as coisas, né, eu gosto das coisas todas organizadas, cada coisa no seu lugar, mas eu preciso de um dia inteiro para começar e terminar. Eu começo 10 coisas ao mesmo tempo, 1000 coisas ao mesmo tempo, e isso me atrapalha muito, eu sei, mas até então era possível viver. Com a educação domiciliar eu entendi que isso precisava ser mudado, era algo que eu poderia mudar e facilitaria a nossa vida. Então eu comecei a fazer isso pelas crianças, dar a lista para eles do que eles precisavam fazer durante o dia, passamos, a listinha, as tarefas, vários dias eles tinham que rever aquela lista. Hoje eles já sabem, então eu só falo: "Olha lá na lista, tem coisa para fazer". Eles já sabem o que eles têm que fazer no período normalmente da manhã. Então eles vão arrumar a cama, varrer o quintal, guardar a louça, o que precisa fazer. Às vezes alguma outra coisa que precise extra vai entrar no meio do dia. Então eu tentei começar a organização por eles, dando essa tarefa para eles, eu já sabia que naquele período eu ia também ter que me organizar fazendo outras coisas. Então eu começo o dia mais cedo do que eles, e aí vai desde 6h30, raramente eu acordo às 6, porque eu acabo não dormindo muito cedo, então dificilmente eu consigo acordar mais cedo do que isso, eu fico muito cansada. Mas entre 6h30 e 7 horas é o horário que eu levanto, as crianças acordam umas 8, então nesse período eu já me organizei com algumas coisas, seja com o almoço, ou com a casa mesmo, ou até com o próprio material, e eles vão começar o dia às 8 tomando café, ou se organizando, porque às vezes eles acordam e realmente querem fazer nada, querem já começar a conversar e brincar, são só 2, né, então eles têm esse período deles, tomando café é o horário que a gente faz a devocional. Fazendo a devocional, e normalmente é feita só comigo e as crianças, porque nesse momento meu marido provavelmente já vai estar em algum lugar trabalhando, seja na onde ele trabalha como funcionário público, seja na parte do sítio, que é onde ele costuma ir, onde ele mexe com as plantas também. Então, eles ficam comigo. Daí pra frente, dependendo do horário que a gente acaba, aí que nós vamos começar a parte de estudo.
ou se ficou alguma coisa para fazer das tarefas domésticas. De repente, a gente vai sair logo depois do almoço, então se não arrumou a cama, é horário de arrumar a cama, se não varreu a calçada, é horário de varrer a calçada. Então tudo isso a gente faz de manhã. Então, normalmente, a gente começa a estudar entre 9 e 9h30. Isso faz também com que esse período se estenda entre meio-dia e meio-dia e meio. Então, mais ou menos, não é uma coisa quadrada, vai ter dias que vai estender entre 10 horas vai começar. Aí eu confesso que eu fico um pouco já nervosa, falo: "Nossa, não vai dar tempo de fazer o que eu programei". E meio-dia, meio-dia e meio, eu já vim aqui para a cozinha, deixei alguma coisa aqui na panela, ou já tinha adiantado antes e já deixei descongelando. Entre meio-dia e meio-dia e meio eu já comecei a adiantar, mas a gente costuma almoçar entre meio-dia e meio e 1 hora. Então, essa é a nossa rotina da manhã, e na parte da tarde eu divido 2 dias da semana, logo depois do almoço, né, eu saio para fazer, exercícios físicos, né, eu faço pilates e volto para casa. Às vezes acontece de nesses 2 dias, a gente deixar alguma coisa que estava indo bem, estava caminhando do estudo, e a gente termina na parte da tarde. Tem dias que eu até tento, esticar um pouco mais, que eles estão mais animados. Tem dia que eu estico e percebo que fui falha com isso, porque eles estavam cansados, eu estava cansada. Então, nem sempre convém, né, e às vezes a gente erra nisso também, em trazer um material a mais, um estudo mais extenso, querer terminar aquilo naquele dia, para não começar a semana já, né, toda atrasada, e acaba que isso não funciona muito bem. Aí, outra coisa que é feito depois, né, que eles ficam bem livres, né, na parte da tarde, minha filha na segunda vai para o inglês, aqui tem uma moça que ensina na casa dela, ela não cobra caro, e são várias crianças. Então ali ela acaba interagindo com algumas outras crianças, não muito, porque já é dito que lá não é lugar de conversar, é lugar de estudar o inglês, e ela leva isso muito a sério. Ela acha que se tá lá para estudar, então não é hora de ficar brincando e conversando, e até porque vai atrapalhar a professora, então ela não gosta. As segundas Isso nas segundas. Nas quartas, ela também vai para o curso de bordado, bordado em tecido, que começou esse ano, na verdade. Ela foi o ano passado na ginástica, era 2 vezes por semana, era a única coisa que ela fazia, mas eram 2 vezes por semana. Esse ano eu optei pela parte motora, então tinha esse curso de bordado na minha igreja, né, que não é pago, e isso é para senhoras, mas eu conversei com a professora, com a esposa do pastor, e ela aceitou, e ela se dá super bem, ela é a mascotinha da turma, se dá super bem lá com as senhoras idosas. E então de fora, né, feito fora de casa, é só isso que eles têm. O meu menor de 6 anos, eu tento convencer ele a uma natação, alguma coisa, mas ele não gosta muito não. Então ainda a gente está esperando mais um pouco. Não pretendo colocar atividades todos os dias da semana, porque eu ficaria mais enrolada, porque eu já tenho os 2 que são os 2 dias da semana para mim, né, que eu uso, eu acho que faz muita falta, me dá bastante energia, e eu tenho muitas dores no corpo, porque a minha casa é um pouco grande até, assim, uma casa com quintal grande, então é muito trabalhosa. Então, para eu dividir esse tempo com educação das crianças, a parte de estudo, limpeza de casa, eu falo que esse exercício físico me ajuda bastante. É claro que Deus, né, que me dá força, a gente ora já começando o dia: "Senhor, me dá energia, senão eu não aguento fazer tudo o que eu preciso". Claro que Ele sustenta. Mas o exercício físico é uma coisa que eu senti necessidade. Então, 2 dias na semana para mim, 2 dias para ela, por enquanto acho que tá ok. E provavelmente, nós pretendemos nesse meio período aí, entre até os 10 anos, ela modificar, né, sair do bordado, tentar a música, que para nós também é difícil, porque numa cidade pequena a música é algo, assim, mais complicado. Também vamos procurar, da mesma maneira que o inglês, professores que dão aula nas casas. Então, tudo vai depender do preço também, né, a gente tem, essa possibilidade, mas vai depender do preço. Então, essa é a rotina dos meus filhos na parte da manhã e na parte da tarde. À noite, 2 vezes por semana, a gente costuma ir à igreja, né, na semana, né, fora o domingo, que é o dia do Senhor.
Às vezes não dá, porque a gente está muito cansado ou acontece de prolongar alguma coisa, e aí acaba ficando, mas normalmente eles já têm também esses 2 dias da semana. Então a gente costuma nem esticar muito nesses dias atividades extras, ou vamos imaginar que a gente saiu na parte da manhã e aí vamos estudar na parte da tarde, aí também não esticamos nesses dias para poder ir, né, para a igreja para também não chegar cansado. E a ideia é, chegando já da igreja, mais ou menos naquele horário que é entre 9 horas, já para tudo, escova o dente, vamos para o quarto, ali nós vamos fazer leitura. É a hora que eu estico a leitura até a hora que eles, né, o certo seria até umas 9h30, mas eles me enrolam um pouquinho, às vezes vai até às 10, horário que eles dormem, mas eu gostaria, pelo menos na segunda, quarta e sexta, que a gente não vai para a igreja, eles entram mais cedo no quarto, a gente lê mais, para poder chegar no horário entre 9 e 9h30 estarem na cama. A única coisa que nós fizemos foi mudar também esse ano, tudo coisas que foram acontecendo depois de um primeiro ano que algumas coisas falharam, né. Então na segunda-feira era um dia que eu lavava toda a roupa e já deixando para a semana toda, já não mexo mais com roupa nessa semana, então a gente estuda no período da tarde. De manhã eles organizam a casa e estão livre, depois do almoço a gente estuda, senta para estudar até o horário do inglês, só para a hora que eu vou levar a minha filha no inglês. Então, às vezes, o que que eu faço? Eu percebo que está um pouco difícil de associar as 2 coisas, as 2 matérias, né, vamos dizer assim, da minha filha de 8 e do meu filho de 6. Eu deixo um pouquinho mais ele nas atividades mais simples, que ele pode fazer sozinho, fico mais com a minha filha, tiro as dúvidas, e aí quando eu levo ela para o inglês, eu volto com ele, a gente está sozinho, eu consigo dar uma atenção um pouco maior para ele. Isso também acontece na parte da tarde da quarta-feira, quando ela vai para o bordado. Então eu pego mais leve com ele, né, deixo ele fazendo coisas mais simples, que ele possa fazer sem que eu tenha que ensinar mesmo, né, como, a parte fônica, as letrinhas novas ou a cursiva que ele está começando a aprender agora. E aí eu faço isso, na parte da tarde como um acréscimo no período que ele está sozinho, porque várias vezes realmente é difícil conciliar duas matérias, né, vamos dizer assim, diferentes, com 2 crianças de idades diferentes. Então, às vezes a gente faz tudo numa mesma mesa, às vezes eles vão para o outro quarto, que era o quarto do meu filho, que virou quarto de estudo e brinquedo e visita, tá tudo lá. Então cada um vai para sua escrivaninha. Mas às vezes nem isso adianta, às vezes cada um tem que ficar num cômodo. Então tem dia que a gente estudamos todos juntos, tem dia que eles ficam cada um na sua mesa, tem dia que fica cada um num cômodo. Então, tudo depende de como eles estão na agitação deles, como eles estão ali animados, e aí eu tenho que fazer essas mudanças para poder render um pouquinho, né, senão eles se distraem muito um com o outro, a minha filha mais velha fica querendo ensinar ele, dependendo de como for, eu deixo, porque aí eu libero ele e fico mais tempo com ela. Então funciona mais ou menos assim a nossa rotina. O que eu falei, assim, de mudanças desse ano foi porque o ano passado a gente tentou diferente e não deu certo, né. Eu já tenho algumas rotinas, né, da casa que acabavam que não uma coisa atrapalhava a outra. Dentro dessa questão de rotina do ano passado também, esse ano que eu mudei, eu não peguei tantos livros, porque no ano passado a gente ganhou muitos livros e eu ficava muito nervosa, porque eu queria ensinar tudo de todos. E aquele medo, será que vão vir, será que não vão vir na minha casa? Aquele receio, né, de querer mostrar algo bem feito, não medo, né, de ser pego, nada disso, mas o medo de não estar sendo, apropriado aquela maneira de ensinar ou aquela matéria, aquele conteúdo. Eu ainda estava pesquisando tudo que o MEC queria, então hoje eu penso um pouquinho diferente, eu quero sim trazer alguns pontos que é exigido pelo MEC para que eles não tenham que estudar dobrado no futuro, caso queiram ir para um vestibular. Por outro lado, eu entendo que a maioria, eu percebi, né, que a maioria dos livros, eles vão trazendo do básico, daquilo que o MEC pede, todos os livros trazem. Uns no começo do ano, outros no fim do ano, então eu comecei a perceber isso, comecei a me organizar, então esse ano, no fim do ano, eu peguei tudo que eu tinha, todos os materiais que eu ia usar, já montei mais ou menos, eu vou usar esse livro,
escrevi lá no caderno, as dúvidas que eu tinha que pesquisar. Então eu não fiz um planejamento, mais uma vez, para o ano todo, como algumas mães eu sei que fazem e é lindo de se ver, mas não é meu, sabe, isso não é de mim. Então eu só separo. Separando, sabendo que nós vamos estudar aqueles pontos semanalmente, normalmente nos sábados. Se a gente vai sair no sábado, eu já sei que vai sair, eu faço isso na sexta-feira, deixo a casa para trás, não faço faxina nem nada e vou na parte da tarde fazer esse planejamento. Ah, eu já vejo o que que ela vai numa continuidade, né, então nós estamos na subtração, vai passar para subtração de 3 números, de 4 números, então vai seguindo. Tá caminhando? Continuamos. Não tá caminhando? Vamos repetir aquilo que ela estava vendo. Por exemplo, eu sei que muitas crianças da idade dela, que estariam no quarto ano, já estão com divisão com 2 números na chave. Nós ainda estamos com um número na chave, ainda muito timidamente. Compensação, faz as contas de mais, de menos, com 4, 5, milhar, ela já está bem tranquila nessa parte. Então, o que eu tento crianças, me policiar é para não passar, né, por cima de nenhum conteúdo, não correr com nada, e mantendo semanalmente aquela programação que eu anotei. E aí sim, eu comprei um planner, né, e fui anotando, mas assim, bem vagamente, livro tal, hoje eu vou usar livro tal, na quarta isso, na quinta esse, na sexta esse. Então esse é o meu planejamento, sabe. Mais ou menos o que que nós estamos estudando, vamos continuar estudando. Tem uma lição de português que é interessante, eu quero combinar com a lição de história, então eu vou colocar lá português na segunda, tal página do livro, e na quinta vamos fazer história também sobre o assunto tal, ou pesquisar sobre o assunto tal. Então meu planejamento, ele é bem superficial nesse sentido, mas aí na hora de estudar, então de manhã eu já sei, eu vou lá, olho no planejamento, é isso que nós vamos estudar, e aí nós vamos construindo juntos, mas, isso, algumas questões que a gente trabalha extra. Aquilo que é do livro eu não costumo mudar muito não, tá, eu sigo aquilo que já está no livro. O que me ajudou muito foi quando eu já até falei no grupo, quando eu ganhei de uma amiga, livros do Mackenzie, né, do material do Mackenzie, usados mesmo, mas eu reaproveitei todos eles, e tanto para o primeiro ano do meu para o meu filho, que seria a idade dele, quanto o primeiro semestre, e pretende, se Deus quiser, continuar agora com a Educalar, com esse material, comprar o do segundo semestre. Então ela faz, e aí isso facilita muito, porque ela pega o material, ela desenvolve, ele é de fácil explicação, né, então ela vai lendo e vai desenvolvendo. Então, muitas vezes acontece de naquela semana, vamos imaginar que não deu, e acontece mesmo, viu gente, naquela semana eu não consegui no sábado fazer um planejamento bacana. Então algumas coisas não ficaram do jeito que eu gostaria, mas eu sei que eu posso pegar uma apostila, um livro, tá lá, eu posso estudar, eu dou uma olhada antes, aí eu tenho que ver sempre um dia antes de dormir, eu vou lá e separo, falo: "Não, hoje nós vamos estudar isso". Não é o que eu gosto, não é o ideal, porque eu gosto de ter essa continuidade, mas às vezes a gente faz isso. Eu acho que esse áudio está ficando enorme, então eu vou parando por aqui, mas dentro da questão de planejamento, do que a gente costuma estudar, do dia a dia como mãe, na parte de estudo, principalmente, é isso. Como eu falei, na parte da da criação, nós temos uma cosmovisão cristã, então é o que a gente leva para os nossos filhos, sempre tentando trazer dentro daquilo que eles estudam, da criação, dos planetas, dentro da história. Eu sempre falo para minha filha: "Ó, isso daqui que está no livro está falando daquela visão, criacionista, não evolucionista, não é a que nós cremos, que é a criacionista, que o mundo é muito mais jovem, tudo". Então sempre a gente está tentando ensiná-los também, dentro da educação formal, nesse sentido, trazendo a palavra de Deus para dentro dessas matérias também. Eu acho que é isso então. As crianças, na parte de atividades, às vezes eu coloco algumas atividades físicas mesmo, a gente faz, de correr no quintal,
pular, passar por baixo de corda, por cima de corda. Nós temos uma piscininha, então até uns dias atrás que estava bem calor, agora não dá mais, mas eles iam para a piscina também, eu ficava tranquila que, de certa maneira, era uma atividade física que eles podiam ter, não era muito grande, mas dava para se mexer bem. Hã, Tento me policiar para que pelo menos uma vez por semana a gente consiga sair pra rua de bicicleta, nem que seja para andar atrás do quarteirão, que é uma rua bem tranquila, andar um pouco, seja no sábado ou no domingo à tarde. Alguns dias desses, eu acho importante, mas às vezes meu pai se encarrega disso. Meu pai mesmo passa aqui, leva eles para andar de bicicleta e isso ajuda muito, da parte física. E de coordenação motora, que às vezes eu também pesquiso alguns blogs, motora física, né, grossa, de brincadeiras e dinâmicas, mas não é sempre também que dá para a gente fazer isso. Mas eu gosto também que eles tenham muito contato com a natureza, então, vez ou outra, estão à tarde com o pai lá no sítio, trazem todo quanto é tipo de bicho, então eu fico bem tranquila, que eu acredito que isso já foi algo para fazê-los crescer, sabe. Então, ainda que: "Ai, naquele dia não rendeu tanto", nossa, mas eles vieram falando tanto do que viram, de como fizeram, então isso nos deixa felizes, né, que sabe a gente sabe que eles estão se desenvolvendo em alguns momentos de uma área, em alguns momentos em outras áreas da vidinha deles. Mas acho que é isso, vou parar, senão eu fico aqui falando a noite toda.